ótimo, né? A tia Marciana, espero que vocês estejam bem. Vamos fazer como toda a vida nós fazemos, né? Vamos primeiramente, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus, para que Ele possa abençoar cada um de vocês com muita saúde, muito amor, muita paz. É isso que eu desejo de coração para todos vocês, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade em ciências, o assunto sobre as plantas, certo? Vamos ver a nossa agenda. Conteúdo, as plantas. Hoje nós vamos falar sobre a função da flor, certo? Nós iremos fazer as páginas 108 e 109, em seguida faremos as correções, ok? Bom, meninos, peço agora que vocês abram o livro de vocês, o livro de ciências, na página 106, onde inicia as explicações, ok? Nós iremos falar agora sobre a função da flor. A tia vai apagar a agenda para iniciarmos as nossas explicações. Vamos aqui relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada de ciências. Nós falamos sobre as funções das folhas, lembram? Fotossíntese, respiração, transpiração. Isso, né? Hoje nós iremos falar qual é a função da flor na planta, certo? Vamos relembrar também que as plantas, elas não possuem, algumas delas não possuem todas as partes, né? Existem plantas que só possuem raiz, caule, folhas. Outras são plantas completas que possuem todas as partes, né? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. A função da flor na planta é a reprodução. Mas aí existem plantas que não têm flores. E aí, meninos, como será que vai acontecer a reprodução de plantas que não possuem flores? Nós vamos descobrir no decorrer dessa aula, combinado? Agora vamos ver aqui a imagem dessa flor e todas as suas partes, certo? A flor, ela tem várias partes. Vamos observar aqui nessa imagem, certo? E nas partes da flor, né, existem os órgãos masculino e feminino, certo? Agora, tem flores que possuem esses dois órgãos, mas existem flores que não possuem os dois órgãos, certo? Nos órgãos masculinos, nós vamos encontrar os grãos de pólen, certo? E no órgão feminino, nós iremos encontrar o óvulo, certo? Quando os grãos de pólen e o óvulo se unem, acontece aí, a partir dessa união, vai acontecer a fecundação, certo? O processo da fecundação vai acontecer na união dos grãos de pólen, que fica no órgão masculino, e juntamente a união com o óvulo, que fica no órgão feminino da flor, certo? Vocês estão compreendendo até aqui? Então, justamente nos grãos de pólen e no óvulo estão as células reprodutoras. Justamente onde vai se dar início, né? Onde vai aparecer, né? Vai surgir, a partir dessa união, da fecundação, vai surgir a semente. Ok? Então, quando a florzinha possui os dois órgãos, o masculino e o feminino, né? Aí acontece essa união. Mas, e aí? Quando a flor só tem o órgão masculino e não tem o feminino, como é que vai acontecer a fecundação? Se as plantas são fixas, como é que vai acontecer essa reprodução? Aí, meninos, é onde vai entrar um outro processo, certo? Que nós vamos ver agora, vamos conhecer também agora esse outro processo, que se chama polinização. Já ouviram falar da polinização? Bom, polinização, gente, é o transporte dos grãos de pólen até as outras flores. Aí, justamente, através desse transporte dos grãos de pólen, vai cair em flores que tem o órgão feminino e vai acontecer a fecundação. E existem os agentes polinizadores, que podem ser os agentes
como o vento pode levar os grãos de pólen de uma flor para a outra, a água da chuva também pode, os insetos como abelhas podem levar, né, os grãos de pólen ao pousar quando elas estão nas flores, levar de uma flor para a outra, certo? Existem os agentes polinizadores, né, pássaros, morcegos, certo? Que vai levando esses grãos de pólen até as outras flores. Então vai acontecer aí a polinização. Como aqui vem dizendo, ó, os insetos, pássaros, a água, o vento pode levar os grãos de pólen de uma flor para a outra. Chamamos esse transporte de polinização. Entenderam? Polinização. Pronto. Aí depois que acontece essa união, né, quando a parte feminina da flor é fecundada, o óvulo se desenvolve, né, depois que se uniu os grãos de pólen com o óvulo, certo? Então vai acontecer aí o que? A fecundação. E justamente, né, o óvulo se desenvolve e forma as sementes, ok? Parte do órgão feminino da flor também se desenvolve e forma o fruto, que vai abrigar o que? As sementes. Entenderam? As sementes se espalham, se elas forem espalhadas em solo fértil, podem germinar, isto é, dar origem a uma nova planta da mesma espécie. É a reprodução por germinação. Então, a reprodução por germinação é justamente isso, através de quê? Das sementes, né? Nesse caso aqui, quando elas são dispersadas, né? O vento pode dispersar essas sementes. Quando algum animalzinho, né, come aquele fruto numa floresta, aquela semente cai, certo? Então vai acontecer também a germinação, né? Porque a planta ela vai crescer através das sementes, ok? E as sementes ela é a origem de quê? Justamente da fecundação que ocorreu na flor. Não foi isso? Então a fecundação, né? A germinação ocorre dessa maneira, como nós estamos vendo aqui, ok? Entenderam até aqui? Bom, como eu tinha falado no início, ó, algumas plantas elas podem se desenvolver não a partir da flor, porque tem plantas que não têm flores, né? E aí, quando essas plantas não têm flores, como é que vai acontecer, né, a reprodução dessa planta, se ela não tem flor? Bom, existem algumas plantas, meninos, que vai acontecer a reprodução a partir da folha, a partir do caule, certo? Quando a planta ela não tem flor, para justamente acontecer essa fecundação, né, as sementes, né, porque nem todas as plantas têm todas as partes. Então vai se dar a partir de outra parte da planta. No caso, pode acontecer através das folhas, através dos pedaços de caule ou mesmo de raízes. Embora essas partes do vegetal não tenham em geral função reprodutiva, né? Porque a função mesmo de reprodução é a flor que tem. Mas existem algumas plantas que o desenvolvimento dela reprodutivo vai se dar por conta dessas outras partes. Essas plantas também têm sementes para se reproduzir. Bom, então meninos, é isso. As flores, né? As flores, vamos lá. Vamos aqui fazer uma pequena... Vamos revisar aqui o que foi dito aqui nessa aula. A função da flor é a função da reprodução, né? Como vocês já estão sabendo. Os órgãos masculinos da flor é o androceu, onde estão os grãos de pólen. E o órgão feminino, que é o gineceu, é onde está o óvulo. Quando existe a união dos grãos de pólen com o óvulo, acontece o quê? A fecundação. E a partir da fecundação, esse óvulo vai se desenvolver e se transformar em quê? Em sementes, ok? E aí, depois que se formou as sementes, né, vai se formar também o quê? O fruto, né, que vai abrigar a semente. Depois essas sementes, elas são dispersadas no solo, de alguma maneira, ou seja, de forma natural, ou até mesmo pelo homem, né, quando o homem vai plantar. E aí vai surgir o quê? Uma nova planta. E vimos também que acontece a reprodução não só por meio da flor, né? Existem plantas que a partir de um galinho, se você plantar ali, vai gerar, vai crescer, vai se desenvolver a planta, se for através do caule,
né? Se for através de uma raiz, também pode acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. A batatinha, né? A batatinha é um tubérculo, né? Onde a planta, ela pode se desenvolver a partir da própria batatinha, certo? Então, é um exemplo, né, de que não foi através da flor, da fecundação da flor, que gerou uma semente ali, né? Ok? Então, é isso. Depois vocês lá leiam Saiba Mais, né? Que é a dispersão pelo vento, porque o vento, a água das chuvas, também agem, né, como agentes transportadores, né? Que vai levar, no caso, os grãos de pólen. Agora, nesse caso aqui, no Saiba Mais, está falando da dispersão de sementes, que também o vento atua nesse sentido também, levando as sementes, as águas das chuvas, certo? E também existem alguns animais, né, nas florestas, né, que se alimentam de frutas, frutas. E aí, quando eles se alimentam, quando eles defecam, né, nas suas fezes, né, saem algumas sementes. E essas sementes que saem nas fezes dos animais, também eles vão ali naquele, se for um solo fértil e tudo mais, vai também se desenvolver, né? Vai germinar ali também, né? Vai aparecer uma nova planta, certo? Então os animais também, eles têm um grande papel nessa questão também da dispersão das sementes, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tenha ficado claro para vocês a explicação, né? Agora, meus queridos, vocês vão fazer as páginas 108 e 109. Quando terminarem, façam antes a leitura, viu? A da 106 e 107, depois respondam e volta aqui no vídeo para conferir as nossas correções. Então, até já. Voltamos com as correções, certo? Vamos primeiramente corrigir a página 99, que foi a atividade extra, certo? Vamos ver aqui. Primeira questão diz assim, ó. Imagine que você ganhou o vaso de flores ao lado. Escreva o que você vai fazer para que a planta não morra. Os cuidados são os mesmos, né? Então, eu não vou dizer que isso aqui você vai colocar com suas palavras, mas os cuidados são esses. Regar a planta, expô-la ao sol e deixá-la em local arejado, né? São os cuidados principais para que ela não morra. Na segunda questão, observe as plantas a seguir e responda ao que se pede. Aí aqui nós temos dois vasinhos, né? O 1 e o 2. A planta está bem viva, né? Verde e tudo mais. A gente percebe que ela tem vida. A segunda está bem seca, né? Já não tem mais nem... Morreu mesmo, né? Aqui a planta, no caso. Na letra A diz, qual das plantas não recebeu água suficiente? A planta 2, né? B. As plantas 1 e 2 são terrestres ou aquáticas? Terrestres, né? Letra C. O que acontece com uma planta que não recebe água suficiente? A planta morre. Ela vai morrer, porque ela precisa da água. D. De onde as plantas terrestres geralmente retiram água e sais minerais? Como elas fazem isso? As plantas terrestres retiram água e sais minerais da terra pela raiz, ok? Elas retiram da terra a água e os sais minerais, as plantas terrestres, pela raiz, ok? Confiram. E no caderno de criatividade e alegria, na questão 3, né, que é a atividade 15, é pessoal, as respostas são pessoais, ok? Vocês viram lá, né, a diferente necessidade das plantas, e aí vocês vão responder de acordo, que é tudo pessoal na página 18, né? Então são as suas respostas, então não dá para fazer correção coletiva, né? Agora, na página 100 e 101 que eu passei também para casa, né, foi o jardim no pote, lembram? Certo. Então, assim, tem alguns me mandaram fotos, né? Quem ainda não fez, quando puder fazer, que tiver os materiais, faça, que é bem legal, gente. E quem já fez, ótimo, certo? Agora vamos corrigir lá na página que eu passei para vocês na aula passada, na página 105, na terceira questão, a tia Marciana não corrigiu o item C, que foi a atividade passada, foi na aula passada, foi a atividade que eu fiz a correção, mas aí ficou faltando eu corrigir o item C da terceira questão da página 105. A tia vai corrigir agora, viu? Vamos lá, né?
Vou colocar aqui a página e o item para vocês conferirem. Foi esse item aqui, gente. Ó. Terceira questão, o item C, a página, foi a página 104, certo? Que a tia 105, que a tia Marcela não corrigiu. Faltou esse item. Diz assim, ó, o que acontece quando as plantas transpiram? Né? As folhas liberam água, né? Liberam água em forma de vapor certo? As folhas liberam água em forma de vapor. Pronto. Certo? Ok? Agora vamos corrigir a atividade de hoje. Vou colocar bem aqui a página 108, primeira questão. Vamos ver aqui a primeira questão. Aí tem aqui duas imagens, né? A gente vai fazer assim para ficar, para vocês entenderem. Tem assim, o que está acontecendo em cada imagem. Aí tem, conversa com os colegas e o professor e dê o nome de cada processo. É só para escrever o nome do processo, não precisa explicar. No primeiro caso, né, tem um monte de abelhinhas nas flores, né? E isso vai ocasionar o quê? A polinização. Então aqui, polinização, certo? É o nome desse processo aqui. Ok? Na outra, né, a gente vê aqui o feijão, né, a partir da semente e o desenvolvimento do feijão. Aqui aconteceu o quê? A germinação. Né, que é o desenvolvimento de uma planta, né, através da semente. Ok? Pronto. Então vamos lá. Essa C aqui é referente à terceira questão da página 105, que a tia não corrigiu no vídeo passado. Certo? E agora, página 108, primeira questão. Ok? Bom, aqui na segunda questão, vamos ver aqui. Leia as frases e numere-as na ordem correta, de acordo com o processo de reprodução da flor. Vamos aqui iniciar. O número 1, você vai colocar no terceiro quadrinho, onde diz assim: a maioria das flores possui os órgãos reprodutores, feminino e masculino. 2, é o último quadrinho. O pólen é formado na parte masculina da flor. 3, é o primeiro. A polinização pode ser feita pela água, pelo vento, por animais. Nesse processo, os elementos vivos e não vivos levam o pólen de uma flor às outras flores, certo? 4, é aqui o penúltimo quadrinho, o que diz: ao cair no órgão feminino da flor, o pólen forma um tubo que chega ao ovário, onde pode ocorrer a fecundação, formando a célula ovo que desenvolverá a semente. No caso, vai acontecer ali a fecundação, né? E o 5 é o segundo quadrinho, o segundo quadrinho que você coloca o 5. O ovário da flor, né, o ovário da maioria das flores cresce e forma um fruto que envolve as sementes, ok? Então é 3, 5, 1, 4 e 2. Ok? Agora na página 109, né? A terceira questão está na página 109. Vamos ver aqui. Terceira questão. Responda as questões a seguir sobre o nascimento das plantas. Que parte da maioria das plantas é responsável pela reprodução? A flor, né? B. O que é germinação? É o processo que dá início a uma nova planta por meio da semente, que se desenvolve em solo fértil. Ok? Então a germinação ela vai acontecer por meio da semente, certo? A planta vai crescer por meio da semente. Na quarta, você vai colocar qual é o agente polinizador, né? Quem está ajudando nesse transporte dos grãos de pólen. Na primeira figura é o vento, na segunda figura é a água e na terceira figura, né, são animais, né? No caso, um inseto. A quinta questão, vocês, né, é para fazer observe a foto da planta ao lado e em seguida faça uma pequena história em quadrinhos com cenas que tenham relação com a floração, polinização, formação de frutos e germinação de uma nova planta de maracujá. Então aqui nesses 4 quadrinhos vocês vão fazer uma história em quadrinhos com desenhos, certo? Obedecendo essa sequência: floração,
polinização, formação de frutos e germinação, certo? Então, criem aí os desenhos de vocês. Essa aqui eu não vou fazer correção na lousa, vocês vão criar e pronto, certo? Ok, meus amores? Então é isso. Terminamos a nossa aula, nossas correções. Estudem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos para vocês.